Olá, irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro, da 25ª semana do Tempo Comum, e eu espero que esses programas tenham ajudando. Compartilhe, divulgue, coloque aí o seu comentário, para que a gente saiba se o nosso trabalho de verdade está cumprindo a missão para o qual nós pensamos quando sentamos e planejamos um pouquinho, né? Que tipo de programas iríamos fazer, que tipo de coisas iríamos produzir para colocar na internet nesse tempo de quarentena. Já queríamos uma atuação na internet, mas esse tempo de quarentena nos obrigou a nos lançar mais rápido. Então coloque aí o seu comentário, não? A sua observação, para nos ajudar também a melhorar um pouquinho o nosso conteúdo, os nossos programas. Então, como dizia hoje, a liturgia da palavra desta segunda-feira, que é uma festa do apóstolo São Mateus. Eu espero que a liturgia deste apóstolo nos ajude hoje, porque as leituras estarão voltadas para a festa desse apóstolo. A primeira leitura da carta aos Efésios nos lembra São Paulo que ele, prisioneiro do Senhor, por que ele diz prisioneiro do Senhor? Porque ele está preso. Lembre-se que São Paulo ficou um tempo, quase 2 anos, preso em Roma, depois é libertado, supostamente vai até a Espanha, volta, etc., antes de ser morto na segunda vez. Mas não só essa prisão, tantas vezes ele passou por perigos, por dificuldades, não? E ele no sentido que se sente prisioneiro, mas um ser prisioneiro que o tornou livre, não? Ele antes sim era escravo, preso pela sua ideia do que era ser um bom judeu, um bom homem de Deus, e Cristo lhe fez cair do cavalo para ele de verdade modificar, transformar-se e mudar radicalmente a mentalidade e caminhar para o outro lado. Agora, escravo de verdade de Cristo, prisioneiro, mais do que escravo, mas prisioneiro da vontade de Deus, prisioneiro deste amor de Deus manifestado em Cristo, que iluminou, transformou, deu sentido novo à vida de São Paulo. E por isso ele, prisioneiro do Senhor, nos exorta a que caminhemos de acordo com a vocação que recebemos. Qual é a vocação que recebemos? A vocação de ser santos. A vocação de ser filhos de Deus. Não é pouca coisa. E por isso temos que viver como filhos. Esta é a vocação a qual fomos chamados. Não fomos chamados à vocação de viver neste mundo do prazer, das vontades, dos desejos, das paixões, como filhos desta geração, filhos deste mundo, filhos do prazer, sei lá, filhos da vontade dos nossos gostos e mimos. Não. Filhos da vontade do Pai. Filhos daquele que nos deu a vida no seu Filho, manifestou o que é a sua vontade no amor de Cristo manifestado na cruz, por amor à humanidade e pelo perdão dos pecados. E é nesta vocação a qual nós somos chamados. Como Cristo, carregar a cruz de cada dia, combater o bom combate da fé, rezar, viver da palavra de Deus, dos mandamentos, tentar nos converter, ou pelo menos abrir-nos à conversão, matando em nós as paixões do homem velho, para podermos ser de Deus, ser filhos de Deus, esta vocação excelsa. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros. Imagina, aqui ele usa a palavra suportar, mas no fundo amai-vos, não? Tudo bem que é verdade que o amor me faz suportar o jeito do outro, o caráter do outro, as manias do outro, mas no fundo é o amor. Suportai-vos uns os outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade pelo espírito do vínculo da paz. Então, nós somos aqueles que trabalhamos pela unidade, porque há um só corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo, há um só espírito, não há vários, um só, ainda que os dons desse espírito são vários, há uma só esperança, a qual nós somos chamados. Qual é a esperança? Do reino dos céus em Cristo, da vida eterna em Cristo, não outra. Não espero ganhar
não sei, na loteria, não espero ganhar um bom salário, não espero ter uma boa casa, não. Espero o reino dos céus, a vida eterna. Há um só Senhor que é Cristo, uma só fé, um Deus único, ainda que 3 pessoas, um Deus único. Um só batismo, não existe rebatismo. Por isso que a Igreja Católica, ainda que muitas pessoas batizaram algumas igrejas evangélicas, reconhece sim aquele batismo. Se foi feito no Espírito, como faz a Igreja, na fórmula, e usando de verdade a fórmula trinitária, etc., essa igreja reconhece o batismo de muita igreja, viu? Tem outras que não. Tem outras que a igreja diz, não, que não houve um espírito de batizar como a igreja batiza. Então, não. Mas muitas igrejas se reconhecem o batismo. Não se rebatiza. Não? Um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, por meio de todos, enfim. Vivermos a unidade. E espero que seja esta a vocação. Não viver da divisão, da descomunhão, da fofoca, do juízo, do ódio, da inveja. Não, não. Viver verdadeiramente da unidade, da comunhão, no amor. Por isso, já que é esta a vocação que nós somos chamados, imagine então hoje celebrar este apóstolo, São Mateus, porque hoje justamente o Evangelho é a vocação, o chamado de Mateus, né, que é do próprio Evangelho de São Mateus, capítulo 9, dos versículos 9 ao 13. E aqui, Mateus descreve como foi a sua vocação, o seu chamado. Ele era um pecador público. Por que pecador público? Porque cobrava impostos a favor de Roma contra o seu povo judeu. E por isso é considerado um sujeito da pior espécie. Porém, para ele, o importante era ter dinheiro. Mesmo que isto resultasse em ser desprezado pela sua gente, pelo seu povo, ser chamado de um mau caráter, um cara que não ama a sua raça, a sua gente, não? Não é patriota, como a gente poderia dizer hoje. E olha, é um cobrador de impostos. E muitos cobradores de impostos se enriqueceram muito. Se a gente vê o outro cobrador de impostos famoso do Evangelho, Zaqueu. Então, era gente que se enriquecia à custa do seu povo, da sua gente. E imagina, Jesus passa e vê Mateus sentado na sua banquinha, na coletoria de impostos, no lugar onde ele arrecadava grana, que era o seu ganha-pão, hein? E Jesus, passando, disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e seguiu Jesus. Puxa vida, como é que alguém deixa o seu ganha-pão, ele ganha muito dinheiro, não é pouco, para seguir um sujeito que passa, ele diz, segue-me. Talvez aqui o próprio Mateus faz um resumo do seu chamado. Significa que talvez alguma outra coisa ele escutou de Jesus que o impactou, que o marcou de tal maneira que o fez sair, abandonar o seu ganha-pão, o lugar onde ele se enriquecia, onde ele ganhava dinheiro, para seguir Jesus. Imagina, hein? E a sua alegria foi tanta, dirá um evangelho, que chamou Jesus para comer, jantar na sua casa. E claro, quem que Mateus convidaria para a sua janta na sua casa? Publicanos e pecadores. Aquele pessoal que fariseus, mestres da lei, desprezavam. Essa é a turminha que vai lá no jantar com Jesus. E parece, não se sabe porquê, alguns fariseus viram isto. Não se sabe se estão lá no jantar, se estão do lado de fora vendo o pessoal entrar na casa, enfim. Mas perguntam aos discípulos, por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? E Jesus vai dizer aquela célebre frase, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendeu significa quero misericórdia e não sacrifício, porque ele veio para os doentes e não para os justos, não? Veio chamar os justos, não chamar os justos, mas os pecadores. Significa que esta é a vocação que nós somos chamados. Não porque somos merecedores, porque somos bonzinhos, não, não. O Senhor veio nos arrancar de uma realidade de pecado, às vezes de maldade, de buscar a nossa vontade, de viver para nós mesmos, de seguir só a nossa razão, os nossos impulsos, os nossos desejos,
para viver outra coisa, para curar-nos, para nos deixar livres, como São Paulo que eu disse na primeira leitura, para tornar-nos prisioneiros de Cristo. De alguma maneira, tão unidos a Cristo, que não posso fazer outra coisa a não ser a vontade de Deus, viver para Deus, viver em Cristo, viver da sua amor, da sua misericórdia. E por isso espero que esta mesma vocação que atingiu o apóstolo Mateus, atinja a nós. Saber que fomos chamados para as coisas celestes, para as coisas do céu. Mas para isso temos que abandonar a nossa banquinha de impostos, o nosso sonho, o nosso, sei lá, os nossos ideais de onde se ganha vida, para descobrir que há uma vida mais excelente em Cristo, pela qual Mateus abandonou tudo para seguir a este que o chamou. Ele convidou, vem e segue-me. Que é o convite que Deus hoje em Cristo faz a você e a mim hoje. Seguir a Jesus. Claro que seguir a Jesus não é só ir à missa, não é só rezar, não é só fazer tantas coisas religiosas, mas é abandonar a minha mentalidade, o meu homem velho, do prazer, do orgulho, das paixões, da inveja, para viver segundo Deus. E espero que o Senhor de verdade nos conceda viver de outra maneira, viver segundo Deus. Que Ele nos ajude hoje a viver assim. Como hoje é a festa deste apóstolo, vou rezar a oração coleta da missa, deste apóstolo, e espero que nos ajude hoje. Oremos. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos servir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, irmãos e irmãs, para o nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.